Buenas, meus alunos, nesse pequeno vídeo nós vamos ver a equação de uma reta. Então, em geral, a equação de uma reta ela é dada por y igual a mx mais b ou y menos y0 igual a mx menos x0. Tá? Então, quem é que são essas coisas aqui? Esse m que aparece tanto aqui quanto aqui, ele vai ser a inclinação da reta. E agora, esse b que aparece aqui, né, se eu estou usando essa equação, isso daqui é o corte com o eixo x, melhor, corte com o eixo y, tá? E esse cara aqui, x0 e y0, ele é um ponto qualquer da reta. E x0 e y0 é um ponto qualquer da reta. Tá? Então, para escrever, né, para dizer quem é a equação de uma reta, eu preciso de duas coisas. Então, primeiro é a inclinação da reta, essa é a primeira coisa que eu tenho que ter, e a segunda coisa é, bom, ou o corte com o eixo y, que na verdade é um ponto da reta, ou um ponto qualquer da reta. Né? Então, se eu tiver o corte com o eixo y, a equação fica mais simples, ela fica assim, e se eu tiver um ponto qualquer, bom, então a equação vai ficar isso daqui, né? Y menos y0 igual a mx menos x0. Então, bom, um ponto da reta é fácil, né? É um ponto da reta. Agora, quem é que é esse m que aparece aqui, né? Que é a inclinação da reta. Para encontrar esse m, a gente precisa de dois pontos da reta. Então, vamos dizer que esses pontos são x0 e y0 e x1 e y1, né, pontos distintos. E aí, se eu tenho esses dois pontos da reta, essa minha inclinação m vai ser y1 menos y0 sobre x1 menos x0, né, simplesmente isso. Aqui a ordem não importa, né, isso aqui vai ser a mesma coisa que y0 menos y1 sobre x0 menos x1, então não importa a ordem dos pontos, tá? O que importa é que, bom, se eu fizer primeiro y1 menos y0, eu tenho que pegar x1 menos x0. Tá? Se eu pegar y0 menos y1, tem que ser x0 menos x1. Então vamos ver um exemplo. Então, um exemplo, né, encontrar a equação da reta que passa pelo ponto 1, 2 e 4 e menos 1. Então, né, para escrever a equação, eu preciso primeiro calcular quem é a inclinação da reta, que é o meu m. Né? Então, por essa formulazinha, isso é y1 menos y0 sobre x1 menos x0. Então, y1 eu posso pegar esse cara aqui, né, chamar esse cara de y1. Então, y1 é menos 1, menos y0, que é 2, sobre x1, 4, menos x0, que é 1. Então, menos 1, menos 2, isso é menos 3. 4 menos 1, isso é 3, então menos 3 por 3, isso é menos 1. Então, o meu m é menos 1. Eu vou utilizar essa equação aqui, né? Porque eu não sei quanto é que vale o b, que é o corte com o eixo y. Tá? Então, eu vou utilizar isso daqui. Então, y menos y0. Aqui, esse ponto x0 e y0, eu posso pegar qualquer um desses pontos. Tá? Então, eu vou pegar esse ponto aqui. Então, y menos a coordenada y do ponto, 2, igual a m, que é menos 1, vezes x menos x0, que é 1. Então, né, y menos 2 igual a menos x menos 1. Né? Ou ainda, né, eu posso colocar y, passar esse menos 2 lá para lá. Então, aqui vai ficar menos x mais 1 com esse mais 2 mais 3. Né? E aí eu cheguei nesse formato aqui, né? Onde aqui eu tenho o meu m, né, que é menos 1, e aqui eu tenho o b, que é o corte com o eixo y, que é 3. Tá? Mas qualquer uma dessas equações, né, nesse formato aqui ou nesse formato aqui, tá ok, né? Elas só nos dizem informações diferentes.
Então aqui eu tenho o M e o ponto, e aqui eu tenho o M e o corte com o eixo Y. E eu também posso desenhar essa reta, né, fazer o gráfico dela. Então, para desenhar o gráfico de uma reta, eu preciso de 2 pontos. Então, né, eu posso pegar esses 2 pontos aqui. Então, ponto x igual a 1 e y igual a 2. Então, esse ponto aqui. E x igual a 4. E y igual a menos 1. Esse ponto aqui. Então, a reta que passa por esses 2 pontos é essa reta aqui. Uma observação aqui. Então, se eu tenho 2 pontos, né, eu vou ter uma reta passando por eles. Então, vamos dizer que esse ponto aqui é x0, y0, e esse ponto aqui é x1 e y1. Tá? Então, o que é essa minha inclinação? Y menos y0 sobre x1 menos x0. Né? O que é y1 menos y0? Bom, y1 menos y0 é essa medida aqui. Né? É esse comprimento aqui. E x1 menos x0 é esse comprimento aqui, né? x1 menos x0 é esse comprimento aqui. Então, se eu olhar para esse triângulo aqui e considerar aqui um ângulo alfa, o que eu tenho aqui? Eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas isso é justamente a tangente desse ângulo alfa. Então, a inclinação da reta, né, é a tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo y. Então, uma outra forma de visualizar o que é esse coeficiente angular, né? Na verdade, aqui, a notação correta não é inclinação da reta, é coeficiente angular. Porque a inclinação, né, é esse ângulo alfa aqui. Então, o coeficiente angular é a tangente da inclinação, né, da reta. Então, mais algumas observações. Se a minha reta for uma reta crescente, né, crescente no sentido de, à medida que o x cresce, a reta também está crescendo, então o coeficiente angular dessa reta vai ser um número positivo, e se a reta for decrescente, então o coeficiente angular vai ser negativo. Tá? Então, nesse exemplo aqui, né, o coeficiente angular deu menos 1 e a reta, então, está decrescendo. Tá? Essa reta aqui, né, como ela está crescendo, o coeficiente angular dela vai ser um número positivo. Então, mais uma observação. Retas paralelas, elas vão ter o mesmo coeficiente angular. Né? Então, claro, se eu pegar duas retas paralelas, o ângulo que essas retas vai fazer, por exemplo, com o eixo x, vai ser o mesmo. Né? E se esse ângulo é o mesmo, então o m, né, o coeficiente angular, também vai ser o mesmo. E para retas perpendiculares também tem uma relação entre os coeficientes angulares, tá? Mas ela é um pouquinho mais complicada. Então, se eu tenho aqui uma reta R, né, que tem coeficiente angular m de R, e uma reta S, né, formando um ângulo de 90 graus, com coeficiente angular ms, tá? Então, a relação entre esses dois coeficientes é m de R igual a menos 1 sobre m de S. Então, essa é a relação, né? Se essas duas retas são perpendiculares, então o coeficiente de uma é menos 1 sobre o coeficiente da outra reta. Então, para finalizar, um último exemplo, tá? Esse exemplo pede para encontrar a equação da reta que passa por esse ponto aqui, 2 e menos 1, e é perpendicular à reta de equação 3y menos 2x igual a 1. Então, como é que a gente vai encontrar a equação dessa reta? Tá? Então, a gente viu, né, que para encontrar a equação de uma reta, eu preciso da inclinação dela e de um ponto dessa reta. Então, um ponto eu já tenho, que é esse daqui. Tá? Agora, eu preciso encontrar a inclinação dessa reta. Só que nesse caso,
o exercício me diz que essa reta ela é perpendicular a essa reta aqui. Então, através dessa relação, né, eu consigo encontrar o coeficiente angular dessa reta. Então, para isso, preciso encontrar o coeficiente angular dessa reta aqui. Então, como é que eu vou encontrar o coeficiente angular dessa reta? Bom, a gente viu, né, que a equação da reta era y igual a mx mais b, né? Era esse o valor aqui, a inclinação, né, o coeficiente angular. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui e colocar nesse formato, né? Então, eu vou pegar esse menos 2x, passar lá para o outro lado. Então, 3y igual a 2x mais 1. Tá? Só que, né, ainda não está igual, porque o coeficiente aqui ele é 1 e aqui eu tenho 3. Então, eu vou dividir toda essa equação por 3. Então, y igual a 2/3 de x mais 1/3. E aí sim, né, agora essa equação está nesse formato aqui. Então, essa constante aqui é o meu m e esse daqui é o meu b que eu não preciso. Então, né, se o coeficiente angular dessa reta aqui é igual a 2/3, o coeficiente angular da reta, de uma reta perpendicular, vai ser o quê? Vai ser menos 1 sobre esse carinha aqui. Então, menos 1 sobre 2/3, né? Inverte a fração. Isso é menos 3 sobre 2. E aí eu tenho tudo o que eu preciso, né? Eu tenho o ponto e eu tenho a inclinação. Então, logo, né, a equação da reta é y menos y0, né, o y do ponto, igual a m menos 3 meios x menos x0. Então, y mais 1 igual a menos 3 meios x menos 2, e essa daqui é a equação da reta que passa por esse ponto e é perpendicular a essa reta aqui.